E aí, meus amigos da primeira série do Colégio NAP? É isso? Chegamos. Com todas as dificuldades, nós vencemos. Não existiram obstáculos, não existiram impedimentos. Estamos aqui. E vamos vencer essa etapa. Vocês estão começando o SSA. Primeiro ano do SSA. Virá o segundo e o terceiro. Infelizmente não mais conosco. Mas há um foco. Com quem quer que seja, vocês já são vencedores. Por esse ano terrível que enfrentaram e saíram vitoriosos. Então, vamos ver como vai ser a prova de filosofia do SSA, primeira etapa. Você que fez todas as AQs de filosofia, você que fez todas as avaliações de unidades de filosofia, que fez os SSA de filosofia e os simulados que foram apresentados ao longo do ano e as revisões que nós estamos fazendo, e essa última, pode ter certeza, a prova de filosofia você já fez. As questões que vão acontecer, você já leu, já viu, o conteúdo está mais do que explicado. Então, não tenha medo, vá confiante. E eu acredito que o que vai acontecer em filosofia vai acontecer nas outras matérias também. A equipe do NAP está firme e forte e conhece vestibular há muito tempo. Então, vamos lá. A primeira questão que você vê aí projetada, não é, graças ao trabalho de Gustavo e ao trabalho de Eric, é uma questão sobre filosofia, uma questão geral sobre filosofia. Vamos vê-la aí? Então, o texto é longo, mas acontece muito também no SSA, viu? É bom você se acostumar. Só se pode entender o que é filosofia a que ponto ela não é uma coisa abstrata, desligada da realidade. Da mesma forma que um quadro ou uma obra musical não são absolutamente abstratos, né? Uma música, uma pintura estão ligadas a algo que existe. Só através da história da filosofia, com a condição de concebê-la corretamente. Então essa primeira parte já diz pra gente que filosofia não é algo no céu, pairando no ar, longe e distante das coisas reais. Há uma coisa que me parece certa. Um filósofo não é uma pessoa que contempla e também não é alguém que reflete. Um filósofo é alguém que cria, que inventa. Só que ele cria um tipo de coisa muito especial. Ele cria conceitos, ideias, modelos para a gente entender como funciona o mundo. Os conceitos não nascem prontos. Eles não andam pelo céu, não são estrelas, não são contemplados. Eles não existem. Eles têm que ser criados. E é o filósofo que cria os conceitos, as ideias para explicar a realidade. É preciso criá-los, é preciso fabricá-los em função dos problemas que a gente quer resolver, os problemas que são constituídos, problemas que o pensamento enfrenta e que tem que ter um sentido, ou seja, tem que ter uma solução, tem que ter uma resposta. Em suma, quer dizer, sintetizando, fazer filosofia é constituir problemas, é delimitar problemas, ver os problemas que têm sentido, ou seja, que podem ter uma resposta, e criar os conceitos, as ideias, os modelos que nos fazem avançar na compreensão, no entendimento do que são esses problemas e na solução, nas respostas a esses problemas. Muito bem. A partir daí, esse texto do filósofo francês Gilles Deleuze, sobre o excerto. Excerto quer dizer o trecho, o pedacinho. Seguem as seguintes afirmativas.
Para Deleuze, ou Deleuze, a tarefa do filósofo é criativa. Conforme a concepção de Deleuze, cabe à filosofia contemplar e refletir sobre os problemas que existem desde sempre e, para eles, encontrar conceitos que verdadeira e definitivamente as solucionem. Até agora o que a gente leu está dentro do texto. Filósofo é criativa, está lá no texto. Um filósofo é alguém que cria. Cabe à filosofia contemplar e refletir sobre os problemas. Fazer filosofia, constituir problemas. A afirmativa 1 e 2 estão no texto, escritas de forma um pouquinho diferente, mas está lá. A filosofia é a atividade criativa, Filósofo é alguém que cria. O filósofo não é uma pessoa que contempla e que reflete, é alguém que cria, como um artista, não é? Como um escritor, como um pintor, assim como a arte. No entanto, o que o filósofo cria são conceitos. Ao contrário do artista, ao contrário do escritor, não é? O filósofo cria conceitos. As 3 primeiras afirmativas estão dentro do texto. Vamos ver a quarta. E aí a gente marcaria a letra D, todas corretas, não é? Deleuze retira do filósofo o direito à reflexão sobre o mundo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não está no texto. Em nenhum pedaço do texto. Afirmativa 4 é falsa. Nós temos 3 verdadeiras e uma falsa. Letra B. Apenas uma está incorreta e é a quarta afirmativa que está incorreta. Muito bem. Vamos a outra questão. Então, a questão de número 2. Assinale verdadeiro ou falso para as seguintes características gerais do período socrático. Sócrates e Platão aceitam a validade das opiniões e das percepções sensoriais. Não. Nem Sócrates e muito menos Platão. A gente sabe que Platão dizia que o verdadeiro conhecimento está no mundo das ideias, que as percepções sensoriais, visão, olfato, paladar, audição, tato, elas nos induzem a erros, elas nos levam a perceber as coisas erradas. Por quê? Porque a realidade concreta é o mundo das sombras, é o mundo da caverna. A verdadeira compreensão do mundo está no mundo das ideias. Primeira afirmativa é falsa. A filosofia está voltada para a definição das virtudes morais e das virtudes políticas. Certíssimos, né? Sócrates e Platão dão importância imensa à ética, ao comportamento moral, à virtude. Aristóteles também. Tendo como central suas investigações a moral e a política. Lógico, né? O Platão escreveu um livro sobre política, a República, onde ele pensa uma polis perfeita. As ideias se referem à essência íntima, invisível, verdadeira das coisas e só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, a filosofia, que afasta os dados sensoriais, a percepção sensorial, o uso dos sentidos, os hábitos recebidos, os preconceitos, as opiniões. Terceira afirmativa é verdadeira. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Quarta afirmativa. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento, no logos, na razão, ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, uma das frases de Sócrates. E, portanto, capaz de refletir, de se perguntar, de se indagar e de responder. Reflexão é a volta que o pensamento faz sobre si mesmo para se conhecer. Quem sou eu? O que são as coisas? De onde isso tudo veio? É a consciência, saber de si, conhecendo-se a si mesmo como a capacidade para conhecer as coisas. Conhece-te a ti mesmo
para depois conhecer as coisas, alcançando o conceito e a essência das coisas. Verdadeiro. Quinta afirmativa. As perguntas filosóficas se referem a valores como a justiça, a coragem, a amizade, a piedade, o amor, a beleza, a temperança. Temperança é o equilíbrio, não é? É não evitar o exagero. A prudência, pensar antes de fazer. Entre outras ideias, que partem da opinião e formam os conceitos constituintes nos ideais do sábio e do cidadão, do demos. O sábio, o filósofo. O cidadão, o demos, aquele que tem a participação ativa. Não. Partem da opinião, vê a falha. Partem da opinião, não. Opinião, não. Parte da razão, da contemplação das ideias, da razão. Não. O resto está verdadeiro. Então essa é falsa. Qual é a ordem? Falso, verdadeiro, 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 falso. A ordem está na letra A. Exatamente. Letra A é a resposta. O teste 3. A formação da polis na Grécia Antiga caracterizou-se por uma estrutura sociopolítica. Ou seja, a sociedade formada por pobres, ricos, classe média, e uma estrutura política, uma estrutura de poder, quem manda e quem obedece, em que havia uma divisão substancial entre a esfera privada, ou seja, as questões de cada pessoa, de cada sujeito, de cada indivíduo, e a esfera pública, aquilo que interessava a todos, o chamado bem comum, aquilo que interessa a todos. Com base na afirmativa, vamos ver o que está certo e o que está errado aí. Primeira afirmativa. A divisão entre a esfera privada e pública não impediu que todos os habitantes de Atenas, todos os habitantes não, mulheres eram habitantes e não participavam. Escravos eram habitantes e não participavam. Estrangeiros eram habitantes e não participavam. Só participa quem é demos, quem é cidadão. Então a primeira afirmativa está falsa. A retórica era mal vista. Mentira. Na ágora, no espaço público, falar bem, oratória, e argumentar bem, oratória, eram importantíssimos. A 2 já começa errada, a 2. Não tem nem para ir. 3, afirmativa 3. Na esfera pública é garantida a igualdade de direitos perante a lei, o princípio da isonomia. Claro, isso só vale para o cidadão, né? Como também é reconhecida a igualdade de direito público e político à palavra, a chamada isegoria, o direito de todos expressarem a sua opinião, de na ágora subir num palanque e dizer o que pensava. Pronto. Isonomia e isegoria, o direito à opinião. Verdadeiro. Quarta afirmativa. Aristóteles, na sua obra Política, Aristóteles escreveu uma obra sobre política, defende uma democracia em que a participação na esfera pública é concedida a todos os cidadãos. Cidadãos. Não pode ser habitante. Mulher é habitante, escravo é habitante, estrangeiro é habitante e não tinham direitos. Ponto final. A 4 é falsa. Afirmativa 5. Habituados ao discurso, ao falar bem, argumentar bem, os cidadãos gregos encontram na ágora, na praça pública, o espaço social para o debate e o exercício da persuasão, que é o convencimento. Não é vencer, é convencer através das palavras, através da argumentação, que a outra pessoa, os outros, de que o que você está dizendo é correto. Dando-lhes a possibilidade de, a partir de ouvir as várias, não é, argumentações, eu definir em que
o que eu vou aprovar, em quem eu vou votar. A 5 é verdadeira. São verdadeiras 3 e 5. 3 e 5 verdadeiras. Qual é o gabarito? Letra C. 3 e 5, letra C. Questão 4. Vamos a ela. Questão 4. Sobre mito. O verdadeiro substrato do mito não é o pensamento, mas o sentimento, o medo, o temor diante do desconhecido, a incompreensão de como funciona a natureza, o espanto. O mito e a religião primitiva não são, de maneira alguma, totalmente incoerentes. A gente pensa o mito como uma história absurda, mas se lembre que na cabeça de quem criou o mito e das pessoas que acreditam no mito, aquilo tem coerência, eu diria, aquilo tem lógica, aquilo é verdadeiro. Foi a primeira explicação, e era a explicação possível dentro do limite que o homem tinha. Então, não é incoerente, é incoerente para quem não acredita, mas para quem acredita é coerente. Nem destituído de senso ou de razão, isso aí, né? Mas sua coerência depende muito mais da unidade do sentimento, da força dos que acreditam, da disposição daqueles que têm a fé, do que de regras lógicas, né? Não adianta você dizer para alguém que tem a fé em uma determinada religião, em um determinado dogma, que aquilo é incoerente. É incoerente para você que não acredita. Mas para quem acredita, ele vai encontrar um monte de razões para justificar. Muito bem, a partir daí, analise as proposições sobre o conhecimento do mito, procurando identificar as que sejam em consonância com a ideia que o autor tem em relação ao mito. O autor é Ernest Cassirer, do livro Antropologia Filosófica, que foi o primeiro capítulo, digamos assim, daquela fichazinha, não é? Antropologia Filosófica. O mito é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar. Qual é o meu lugar dentro da chuva, do raio, do trovão? Quem sou eu? O que é isso tudo? Verdadeiro. A verdade do mito não obedece à lógica, nem à verdade empírica, à experiência do dia a dia, nem muito menos da verdade científica. A verdade do mito é a verdade em que você acredita. Ponto final. O pensamento mítico tem como fundamento o racionalismo. Não, o sentimento. Está escrito no texto. O verdadeiro substrato do mito não é o pensamento, mas o sentimento. O mito nasce do desejo de dominação do mundo para afugentar o medo e a insegurança. Verdadeiro. O mito é sempre um pensamento individual, não um pensamento coletivo. Não é o que eu acredito, mas o que a sociedade é capaz de acreditar. Que vira uma história ou uma lenda particular. Não. O mito é coletivo, é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Cadê? Letra C. Letra C é a resposta. Pronto. Questão 4 fechada. Vamos à questão 5. Questão 5. Vamos a ela. A cultura constitui, portanto, questão 5. A cultura constitui, portanto, um processo pelo qual os homens orientam e dão significados às suas ações através de uma manipulação simbólica, que é atributo fundamental de toda a prática humana, né? A gente usa símbolos para dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Quando alguém oferece flores a um outro, você está demonstrando carinho, amor, paixão, né? Se eu mando rosas vermelhas, é paixão. Se eu mando rosas brancas, carinho, afeto. Né? Tá vendo? As cores das flores que eu vou oferecer têm um significado. Quando eu aperto a mão de alguém, muito prazer,
né, significa que eu estou criando um primeiro laço de contato com aquela pessoa. Né? Se alguém estende a mão e eu recuso apertar, isso é um símbolo claro de que não vai haver um relacionamento pacífico. Está vendo? Todas as ações humanas são simbólicas, são formas de você, não é? Através de gestos, de palavras, de desenhos, de comportamentos, dizer as coisas. Isso faz parte da cultura. A dança, a arte, as leis, os costumes, as práticas sociais, tudo é a cultura. A religião, a moral. Nesse sentido, toda análise de fenômenos culturais é necessariamente a análise da dinâmica cultural, porque a cultura também ela evolui, ela se mexe, do processo permanente de reorganização das práticas sociais. Não é? Por exemplo, na minha geração, quando um grupo de casais ia se sentar à mesa, num restaurante, alguma coisa assim, não é? Os homens puxavam as cadeiras para as mulheres sentarem. E eles só se sentavam depois de todas as mulheres se sentarem. A geração de vocês não tem mais essa prática. Vocês vão chegando e cada um pega a sua cadeira e se senta. Está vendo? Abrir a porta de um carro para uma senhora descer era uma prática da minha geração. Isso não existe mais. O camarada vai com a namorada, ele faz logo a volta para entrar e sentar no carro. E a namorada que abre a porta do lado dela e se sente também. Pronto. São formas, então. A maneira de agir e de pensar e de representar os comportamentos variam. A cultura é dinâmica, não é? Muito bem. Representações essas que são simultaneamente condição e produto. Ou seja, são elas que formam a maneira de a gente viver, mas também elas são resultados da nossa maneira de viver. Ou seja, a cultura é algo que está pronto, mas é algo que o tempo todo está se fazendo. Com base no texto acima, é correto a gente afirmar o quê? Cultura significa a manipulação da prática humana. Manipulação não. A gente não faz querendo fazer. Né? As coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Ninguém manipula, ou seja, vai fazendo de propósito para que aquela coisa aconteça. Dinâmica cultural, as mudanças constantes que a cultura é a reprodução de toda a prática humana em fenômenos culturais que são estáticos. É absurdo. Se é dinâmica, não pode ser estático. Pá, letra B, está errada. Letra C, fenômenos culturais são dinâmicos. São. Porque são representações de práticas sociais que estão em permanente reorganização e em permanente mudança. O mundo não para. O tempo não para. Letra C parece ser a verdadeira. Práticas sociais são dinâmicas. São. Porque a cultura é uma manipulação. A gente já viu na letra A que cultura não é manipulação. Simbólica, sujeita a variações simultâneas de significados por parte dos homens. Variações simultâneas não. As variações acontecem, são dinâmicas ao longo do tempo. Elas não acontecem simultaneamente. Não há uma forma diferente. Ou é aquilo que evoluiu, ou não é mais nada. Não pode haver duas práticas culturais, né, uma contra a outra. Letra D não pode, letra E. Dinâmica cultural é a manipulação. Não, não é. A gente já viu desde a letra A que cultura não se manipula. A cultura brota naturalmente da criação dos homens. Letra C, portanto, para a questão de número 5. Questão 6. Aristóteles, em sua obra A Política, afirma que o homem é um animal político porque é dotado de linguagem, que é um sistema de signos, de sinais, a linguagem simbólica, né, que indica coisas
que estabelece a comunicação entre os humanos, exprime pensamentos, sentimentos e valores. Não é? É a linguagem articulada, simbólica, que depois também é uma linguagem escrita. Nesse sentido, o lugar na polis, onde os gregos uniam política com linguagem, poder com linguagem, liberdade e isagoria, de falar e expressar sua opinião, de pensar, de raciocinar, de discordar. Qual era o espaço onde isso acontecia? Todo mundo sabe. A Ágora. Pronto. Não tem o que dizer. Letra B, certo. Acrópole era a parte religiosa, onde estavam os templos. Astei era o mercado, não é? Ou porto, onde se faziam os negócios, o comércio. Cora era o lugar da arquitetura, onde ficavam os edifícios públicos e as estátuas que representavam antigos governantes ou deuses. E o fórum é o espaço, é a ágora, mas para os romanos. Então não pode ser a letra E. Letra B de bola para a questão de número 6. Questão 7. Questão 7. Vamos ver. A linguagem verbal, de novo uma questão sobre linguagem, é um sistema de símbolos que permite aos seres humanos ultrapassarem os limites da experiência vivida e organizar essa experiência de forma abstrata. A partir de falar, eu posso dizer o que houve, o que aconteceu. Eu posso narrar uma história, conferindo sentido ao mundo, explicando. Vamos ver o que está certo aí? Primeira afirmativa. A linguagem humana, da mesma forma que as linguagens de computador, é altamente estruturada e inflexível. A linguagem muda ao longo dos anos. Existem palavras que a minha geração usou, que a geração de vocês não usa mais. Não sabe nem o que significa. Palavras que a geração dos meus pais usaram e que não tinha já significado para mim. E não tem muito menos para vocês. A linguagem é dinâmica, ela evolui. O jeito de Pero Vaz de Caminha escrever a carta, o documento, onde ele falava do descobrimento do Brasil, aquele português não existe mais. A maneira de escrever e de falar é diferente de Pero Vaz de Caminha. Então, a primeira afirmativa é absurda. A linguagem oral é o único meio à disposição do homem para a comunicação. Não, senhor. Tem a linguagem escrita. E a linguagem dos sinais? Não é. 2 é falso também. 3. A formação do mundo cultural depende fundamentalmente da linguagem. Lógico. A cultura se transmite oralmente ou de forma escrita. Os mitos passavam oralmente, até que Hesíodo escreve Teogonia, aquele poema onde ele fixa, não é, os mitos cosmogônicos e teogônicos, claro, também. Tá vendo? Então, de jeito nenhum a gente pode imaginar que a maneira de como é que se diz, guardar a cultura não é outra senão a linguagem. Letra número 3, verdadeiro. Pela linguagem, o homem deixa de reagir somente ao presente imediato, podendo pensar no passado, o que houve antes, e no futuro, como será depois, e com isso construir um projeto de vida. Lógico. Né? A linguagem falava de como era o mundo antes dos deuses, e como é o mundo agora com os homens, e como será no futuro. 4, afirmativa 4. Os nomes são símbolos ou representações dos objetos do mundo real e de entidades abstratas. Como representações, os nomes, os substantivos, as palavras, têm o poder de tornar presente na nossa consciência o objeto que não está nos sentidos. Está complicado? Simples. Girafa.
que é que você pensou? Num javali? Num crocodilo? Num tatu? Não. Imediatamente na cabeça de vocês veio a imagem de uma girafa. Ela não está presente aqui entre nós. E está na mente, na memória, na consciência, na ideia que você tem de que essa sequência de sons G, G, I, F, E, R, A, juntos, lembram o animal. Verdadeiro, verdadeiríssimo. O homem é a única espécie animal dotada da capacidade de linguagem mediante a palavra e faz uso de símbolos, letras, números, sinais. Isto é, refere-se às coisas por meio de signos, símbolos, que ele convenciona dar um sentido, enquanto na linguagem de outros animais, os signos são índices, ou seja, eles não são representações, são sons, gestos, movimentos do corpo que indicam alguma coisa. O rosnado de um bicho indica raiva, não é? O balançar da cauda de um cão indica alegria, amizade, confiança. Não. O falar das baleias, digamos assim, são sons limitados, compreendidos só por baleias. Está vendo? Então, isso é verdadeiro também. 3, 4, 5 são verdadeiros. Letra E. Letra E. Muito bem, questão 8. Vamos a ela. Questão 8. Sobre trabalho. Uma atividade também exclusivamente humana. Só o homem trabalha. O que diabo é trabalho? Trabalho é a transformação consciente. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Transformar o quê? A natureza, o mundo como ele é. É pegar uma pedra e transformar numa flecha, numa faca. É pegar duas madeiras, esfregar, aquecer e provocar e produzir fogo. Só o homem trabalha. Só o homem fabrica coisas. Trabalho, transformação consciente da natureza para a produção de bens, para a produção de riquezas que servem para a sobrevivência, a vida do homem. Bichos não trabalham. Nenhum bicho fabrica bumerangue, flecha, arco, zarabatana. Nenhum bicho fabrica machado de pedra. Nenhum bicho faz fogo. Nenhum bicho pinta, nem desenha, nem cria pincéis, nem faz escultura. Só o homem trabalha. Ponto final. Não tem o que discutir. Analise as afirmativas abaixo. Letra A. O animal não trabalha. Certíssimo, já começou bem. Mesmo quando cria resultados materiais com sua atividade, macacos pegam uma pedra para quebrar um coco, um fruto duro e comer a amêndoa. Pronto. Mas isso não é trabalho. Porque depois ele sacode a pedra fora e vai-se embora. O homem cria instrumentos para quebrar coisas e permanece com esses instrumentos. Pois sua ação não é deliberada, intencional. Trabalhar é transformar conscientemente a natureza. Bichos não têm consciência. Letra B. O animal trabalha. Não vou nem continuar. Letra C. O animal trabalha e produz sua existência. Animais agem por instinto e não fazem diferente. Um leão não pode definir ser herbívoro. Eu vou ser vegano agora. Não existe isso. Letra D. O animal trabalha e é consciente de suas ações. Deus do céu. Letra E. Homens e animais trabalham. Aí danou-se tudo. Minha gente. Letra A. Tranquilamente. Para a questão de número 8. Questão 9. Vamos a ela. Questão 9. Os antigos, ou melhor, os antiquíssimos teólogos. De quem é isso, meu Deus? Esse texto é de Aristóteles, no livro
metafísica. Os antigos, ou melhor, os antiquíssimos, os primeiros filósofos, transmitiram por tradição a nós, seus descendentes, na forma de mito, que os astros são deuses e que o divino abrange toda a natureza. Não é? São os pensadores cosmogônicos, que davam um sentido sobrenatural à origem do universo. Cosmogonia, teogonia. Né? Costuma-se dizer que os deuses têm forma humana, ou se transformam em semelhantes a outros seres viventes. Porém, pondo de lado tudo mais e conservando-se o essencial, isso é, se acreditou que as primeiras substâncias eram deuses, poderiam pensar-se que isso foi dito por inspiração divina. É a visão, a explicação sobrenatural da realidade. Aristóteles está fazendo um relato mostrando como começou o pensamento humano. Com base nesse excerto, você já sabe que a palavra excerto quer dizer fragmento, pedaço, pequeno texto. Muito bem, vamos a ele. Antes de fazerem filosofia, os gregos já indagavam sobre a origem e a formação do universo. Lógico, era o mito. E as respostas a esses problemas eram oferecidas sob a forma de mito verdadeiro, por meio de uma narrativa alegórica, simbólica, que descreve a origem ou a condição de alguma coisa, reportando-se a um passado imemorial, quer dizer, muito longe, distante de nós. Verdadeiro. Na Teogonia, Hesíodo, já citei, escreveu um poema em que falava sobre a origem do universo e dos deuses de uma forma mítica. Pronto. Descreve a gênese do mundo coincidindo com o nascimento dos deuses. As forças e os domínios cósmicos não surgem como pura natureza, mas como divindades. Gaia é a terra, Urano é o céu, Cronos é o tempo, aparecendo ora por segregação, separação, ora pela intervenção de Eros, a força que une, princípio que aproxima os opostos. Certo. Os primeiros filósofos gregos buscavam descobrir o princípio, a substância, o elemento primordial, arque, até aí verdadeiro, originário de todas as coisas, elemento ou substância constitutiva do universo, cosmo, universo, elaborando uma cosmologia explicando racionalmente e não pelo mito. Não se contentavam com doutrinas divinamente inspiradas, mas queriam compreender racionalmente o cosmo verdadeiro. Afirmativa 4. Os gregos foram pouco originais no exercício do pensamento crítico racional. Meu Deus, são eles que criam o pensamento crítico, são eles que criam o pensamento racional. A 4 já começa errada. Apropriaram-se das conquistas científicas e do patrimônio cultural das civilizações orientais com o mínimo de alterações. De jeito nenhum. As civilizações orientais permaneceram no mito. Quem criou a razão, o conhecimento científico foram os gregos. A afirmativa 4 é mentirosa, falsa, cínica, hipócrita. 5. É tese, é ideia, bastante aceita hoje, que o nascimento da filosofia na Grécia não foi um milagre. Não é porque os gregos eram diferentes, nem mais inteligentes que os outros homens. Mas a culminância, ou seja, a continuidade de um processo lento, tributário de um passado mítico, que nasceu com a mitologia e influenciado por transformações políticas, econômicas e sociais, criaram as condições para que surgisse o pensamento racional. A 5 é verdadeira. 1, 2, 3 e 5. Letra E, exato. Letra E para a questão 9. Vamos à questão de número 10. Questão 10, cadê ela? Questão 10. Sócrates representa um marco importante da história da filosofia.
enquanto a filosofia pré-socrática se preocupava com o conhecimento da natureza, physis, arque. Sócrates procura o conhecimento indagando o que é o homem, quem somos nós. Vamos ver o que está certo aí? Primeira afirmativa. Sócrates, para não ser condenado à morte, negou diante do juiz os princípios éticos de sua filosofia. De jeito nenhum, Sócrates em nenhum momento negou tudo o que havia dito, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele havia pregado, ensinado durante sua vida. 2. Platão, aluno de Sócrates, utilizou Sócrates como um personagem nos livros que escreveu, nos chamados diálogos. Sócrates aparece como um dos interlocutores, com alguns dos que falam, explicando ideias. Verdadeiro. 3. O método socrático para chegar à verdade, todo mundo conhece. A ironia contra os sofistas. A maiêutica para explicar as suas ideias. Ironia, maiêutica. Verdadeiro. Tal como os sofistas, Sócrates cobrava dinheiro para ensinar o que sabia. De jeito nenhum. Sócrates combatia esse tipo de negócio. 5. Sócrates, ao afirmar que só sei que nada sei, queria com isso sinalizar a necessidade de adotar uma nova atitude diante do conhecimento. Se eu não esquecer os preconceitos, as opiniões, as ideias formadas que eu tenho e não me abrir para buscar a verdade, eu continuarei ignorante. Só sei que nada sei é o ponto de partida. Eu não sei nada se eu não quiser procurar a verdade. Pronto. É isso que significa essa frase. E, portanto, a afirmativa 5 é verdadeira. 2, 3 e 5. D. Pronto. 2, 3 e 5. Letra D de dado. Muito bem. Questão 11. Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz, aquela história. Essa história do mito da caverna a gente já conhece, não é? Não tem que repetir. Tá aí, você já sabe como é. As perguntas sobre o mito da caverna e a filosofia de Platão. Vamos ver o que está certo. Afirmativa 1. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio do seu processo evolutivo, quando habitavam as cavernas. De jeito nenhum. Platão não tinha nem ideia sobre isso. Eles não moravam numa caverna. Não existe isso. 1 é falso. 2. O mito da caverna faz referência ao contraste entre o que é, ser, e o que parece ser, a sombra. Isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem e é assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias. 2 é verdadeiro. 3. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia faz. Você sai do mundo das sombras e chega à verdade, o mundo das ideias, libertando o indivíduo das sombras da ignorância e dos preconceitos. Verdadeiro. 3. Afirmativa 4. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível, o mundo da razão e o mundo da realidade, o mundo das sombras, o mundo da percepção sensorial, visão, audição, olfato,